Olá, hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com a informação de que o delegado da Polícia Federal, Rodrigo Moraes, está aqui em Brasília. Ele que é o responsável pelas investigações da facada que Jair Bolsonaro levou durante a campanha presidencial de 2018. Ele fará uma apresentação ao novo chefe da Polícia Federal, que é o Rolando Alexandre de Souza, e ao novo ministro da Justiça e da Segurança Pública, que é o André Mendonça, sobre o caso. Como a Cruzoé já informou desde a semana passada, informação do repórter Igor Gadelha da revista Cruzoé aqui em Brasília, o delegado já finalizou um relatório da apuração destinada a identificar possíveis mandantes do atentado contra Bolsonaro na campanha de 2018. A conclusão é a mesma do primeiro relatório, ou seja, não há, segundo o delegado responsável pelas investigações e os demais policiais que trabalharam no caso até aqui, qualquer elemento que indique a participação de outras pessoas além do Adélio, que está preso e admitiu ter sido ele o mentor, o autor desse atentado contra Bolsonaro na campanha presidencial de 2018. Então a informação desta manhã é que o delegado está aqui em Brasília para trazer essas informações ao novo comando da Polícia Federal e ao novo ministro da Justiça e da Segurança Pública. Outra informação importante desta manhã foi a operação que é um desdobramento da Lava Jato lá no Rio de Janeiro e prendeu uma pessoa importante ali dentro das investigações criminais que envolvem o Rio de Janeiro. Trata-se do empresário Mário Peixoto. Ele foi preso, não só ele, como também dois irmãos dele, um filho dele chegou a ser preso também hoje. Eles são investigados no âmbito de desvios nos recursos da saúde. Segundo os empresários, nem mesmo a pandemia da Covid-19 parou essa organização criminosa que continuou a cometer atos ilícitos mesmo durante a pandemia, em conluio com conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, deputados estaduais e outros agentes públicos. Esta é uma investigação bastante ampla. Nós estamos trazendo agora ao longo da manhã e continuaremos ao longo da tarde, levando até você as informações detalhadas desta operação que prendeu o Mário Peixoto, empresário e uma das peças-chave, repito, nessa investigação sobre desvio de recursos da saúde no estado do Rio de Janeiro. Na decisão que autoriza essa operação de hoje, que na verdade já estava autorizada desde o início deste ano e acabou sendo adiada em razão da pandemia do novo coronavírus, o juiz Marcelo Bretas, que é o responsável pela Lava Jato lá no Rio de Janeiro, voltou a dizer que a corrupção não pode ser tratada como um crime menor, como se, ao contrário do que se firmou no Brasil, que a corrupção é um crime menor. A corrupção não é um crime menor e isso é o que está dito também na decisão do Marcelo Bretas de hoje, que autorizou essa investigação. Até digo aqui para vocês o porquê disso. Marcelo Bretas fala: pois a gravidade de ilícitos penais não deve ser medida apenas sob o enfoque da violência física imediata. Era esse o trecho da decisão do Marcelo Bretas que eu queria destacar com vocês no Boletim a Mais de hoje. Outro destaque desta manhã é a participação do secretário nacional do Tesouro, o economista Mansueto Almeida, em videoconferência com congressistas dentro daquela comissão ampla do Congresso, mista, com deputados e senadores, que estão discutindo aí ações de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Mansueto Almeida fez um apelo durante a sua fala inicial nessa participação hoje lá na comissão. Ele disse que no meio de tanta incerteza, o apelo que ele fazia é para que se intensifique o debate político. Ele também disse que vê investidores falando que o Brasil vai quebrar, que não tem jeito, mas que esse futuro não está dado. Abro aspas para Mansueto Almeida. O que será deste país depende de nós. Isso não está escrito, fecho aspas, o economista Mansueto Almeida, secretário nacional do Tesouro. Ele também defendeu o congelamento dos salários dos servidores públicos durante 1 ano e meio, até dezembro do ano que vem, pelo menos, dizendo Mansueto Almeida que esse é um sacrifício até pequeno no meio de uma crise tão séria como a crise do novo coronavírus. Mansueto Almeida também defendeu a agenda reformista, falou dos gargalos do Brasil, principalmente na área da infraestrutura, defendendo assim investimentos privados, e também disse que o Brasil
tem até certas vantagens diante dessa crise na comparação com outros países emergentes. Mansueto Almeida pontuou, por exemplo, uma rede de proteção e assistência social muito grande, o Sistema Único de Saúde, o SUS, e uma previdência ampla que permite que os mais vulneráveis consigam ter um mínimo aí para enfrentar essa crise grave que não é só do Brasil, mas do mundo, a crise do novo coronavírus. Caminhando para o fim do nosso boletim de hoje, eu trago declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, naquela conversa que ele tem tradicionalmente, diariamente, com apoiadores e às vezes com repórteres na frente do Palácio da Alvorada. Hoje, Bolsonaro voltou a dizer que ele está preocupado com a economia e que vai faltar dinheiro para pagar servidor público, dizendo que se a economia brasileira continuar destroçada, é isso que vai acontecer, servidores públicos não terão o seu salário. Ele voltou a criticar o isolamento social da forma como está sendo feita no Brasil e também disse que vai ser o caos no Brasil, abro aspas, para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Aperta para todo mundo, vai tirar o filho da escola particular, colocar na pública, esse é o retrato do Brasil, está virando um país de pobres, vamos ser fadados a viver como um país de miseráveis, como tem alguns países da África subsaariana, declaração de Jair Bolsonaro nesta manhã. Ele também disse que depois de quebrar, alguns dizem que a economia recupera. Não recupera, segundo Jair Bolsonaro, que também disse: temos que ter coragem de enfrentar o vírus. Está morrendo gente? Está, lamento, mas vai morrer muito mais se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas. Tem que reabrir, nós vamos morrer de fome, a fome mata, disse Jair Bolsonaro hoje pela manhã na frente do Palácio da Alvorada. Eu concluo o boletim de hoje com informações atualizadas sobre a Covid-19. Lá no Reino Unido foi aprovado um teste de anticorpos que identifica se as pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus e se estão imunes à doença. Segundo o governo britânico, trata-se de um avanço muito positivo no combate à doença, e a Agência Europeia de Medicamentos anunciou hoje que, em um cenário otimista, deve ser possível aprovar uma vacina para a Covid-19 em cerca de um ano. Abro aspas então para Marco Cavaleri, que é o chefe do departamento anti-infeccioso da entidade, a Agência Europeia de Medicamentos. Ele disse: para vacinas, já que o desenvolvimento deve começar do zero, podemos parecer otimistas daqui a um ano, a partir de 2021. Ele descartou a possibilidade de uma vacina já no segundo semestre deste ano de 2020, como se chegou a ventilar há alguns dias. Segundo Cavaleri, a agência europeia analisa neste momento mais de 100 tratamentos para a Covid-19. Algumas dessas terapias, aí sim, não as vacinas, mas os tratamentos, poderão ser aprovados ainda em 2020, segundo a estimativa da Agência Europeia de Medicamentos. E com essa notícia eu encerro o Boletim a Mais de hoje, 14 de maio de 2020. Um grande abraço, até amanhã e tchau.